Movimento. Entrevista. Vamos para a coluna Movimento Filosófico. Nós temos o prazer e a alegria de entrevistar nesse programa o nosso querido professor Suzano de Aquino Guimarães. Professor Suzano, boa noite. Boa noite, Marcelo. Tudo bom? Tudo tranquilo. Muito bem-vindo. É um prazer imenso ter um amigo aqui para conversar sobre as coisas da filosofia. Tudo tranquilo, né, professor? Eu costumo dizer um dia de cada vez, viu? Boa, um dia de cada vez. E é interessante, quando a gente pergunta assim, tá tudo bem? Aí alguém poderia dizer assim, tudo é muita coisa, né, professor Suzano? Olha, você como sempre está bem informado. Olha, gente, o professor Suzano, ele tem doutorado em filosofia pelo Programa Integrado de Doutorado em Filosofia, PIDFIL, UFPE, UFPB, UFRN, 2013, mestrado em Filosofia pelo UFPE, 2007, bacharelado e licenciatura em Filosofia pelo UFPE em 2005, membro fundador da Sociedade Hegel Brasileira. É professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco, participa dos grupos de pesquisa Ensino de Filosofia e Filosofia da Educação, da Federal de Pernambuco, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Corporeidade, no IF Sertão Pernambucano, e Sertão Filosófico também no IF Pernambucano. A Polissemia da Ação Humana, uma abordagem filosófica das múltiplas relações constitutivas da condição humana na Federal. Tem uma lista imensa. Eu vou pedir a permissão ao professor Suzano para não continuar, porque nós gastaríamos uns 15 minutos aqui no seu currículo, viu, professor? Invejável, viu? É por causa do tempo de carreira já, o tempo de estrada. O professor Suzano, gente, tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente, na Federal mesmo, é uma pessoa assim mesmo, extremamente simpática e aberta para as conversas. E nesse sentido, professor, nós queríamos falar sobre o ensino da filosofia no Brasil. Como anda, qual o primeiro retrato que o senhor pode trazer para a gente da filosofia hoje no Brasil, professor? Certo, Marcelo, boa. Bom começar por aí, né? Uhum. A ideia, você até falou bem, é a ideia do retrato, porque veja só, em 2017, né, a gente teve uma reforma do ensino médio, sim, né? Uhum. E isso afetou e continua afetando muito o ensino de filosofia na educação básica, uhum, mas é feito aquele joguinho de pega-varetas, entendeu? Você mexe numa vareta, vai mexer em todas. Então, sim. O ensino de filosofia na educação básica influencia o ensino de filosofia na academia, né? Influencia as conversas filosóficas no Facebook, né? No Zap, né? Uhum. Tudo isso, né, incentiva. O retrato, aí é por isso que eu estou dizendo, é só um retrato mesmo. Depois dessa reforma, né? Uhum. A gente tá, na verdade, com muita expectativa. Uhum. Porque, veja, a reforma, e junto com ela a implementação da BNCC, né? Sim. Que está prevista para ser definitivamente implantada em 2022. Uhum. Então, o que está acontecendo é que a gente está agora numa transição. A gente está numa transição de um modo de ensinar filosofia segundo normativas, né, institucionais, legais, que vinha desde 2008, com a obrigatoriedade do ensino de filosofia, uhum, e aí quando chegou em 2017 a lei da reforma do ensino médio desobrigou isso, né? Quer dizer, não é mais obrigatório o ensino de filosofia como disciplina. A gente pode conversar até mais sobre isso depois. Então, o retrato é esse, quer dizer, de 2017 para cá a gente está numa fase de transição que se acomodar, aprender
a seguir agora as determinações que estão, né, nessa lei de reforma e na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, para o ensino na educação básica. Professor Suzano, todo esse período que o senhor falou, e obviamente que antes tivemos interrompido o ensino da filosofia, da sociologia, né, perante o regime militar, tem toda aquela história, ela vem retomar os passos 2006, 2007. Isso acabou atrapalhando a cultura do brasileiro em relação a aceitar, a tentar compreender o que é filosofia, professor? Boa pergunta também, Marcelo. Vamos lá. Realmente, na época ali, entre 64 e 85, não é? Que a gente tem, né? Sim. A gente tem a retirada de filosofia e sociologia e tem as disciplinas que apareceram, que foi a OSPB e a Educação e Moral e Cívica. Moral e Cívica, né? eu lembro. Isso, pronto. Só de algum modo, né, falando de organização social e política do Brasil e falando de educação moral e cívica, de algum modo isso era para, digamos assim, substituir aquilo que filosofia trata, enfim, do conhecimento, trata do agir humano, trata dos segredos da natureza, não é? Então, assim, agora, claro, eu acabei de falar agora, por exemplo, sobre a natureza, e a OSPB e a Educação Moral e Cívica talvez não contemplasse, né, isso que é agora o que também a gente pode ter como expectativa para essa reforma agora. Sim. No que diz respeito à cultura, Marcelo, que você falou, a cultura brasileira, sim, eu entendo aquilo que também já vinha dizendo. Porque é muito engraçado isso, porque, veja, a juventude, né, ela passa muitos anos, não é? Quer dizer, a juventude, a vida da juventude se confunde com a escola. Sim. Não é? Porque você pega um adulto com 40, 50 anos, né? Sim. Quase metade da vida dele foi dentro de escola da educação básica e depois, se for o caso, claro, não é sempre assim para todo mundo, o ensino superior, não é? Então, a socialização, não somente a aquisição de conteúdos, não é? Que se tem numa escola, não é? É fundamental para essa formação cultural, e no caso brasileira. Veja que agora com a pandemia, né, isso tem sido objeto de reflexão e preocupação dos educadores, dos professores, das professoras, né, dos interessados em pensar sobre esse assunto, né, e claro, dos responsáveis pelos jovens, porque a aula online, né, o ensino remoto, claro que são outras formas de sociabilidade, mas é engraçado porque, veja, e a hora do intervalo? Cadê a hora do intervalo, né? Porque na hora do intervalo, né, aí você saía, tomava um café, o aluno da 1A saía para ver o colega, ou a boizinha do 3B, não é? E agora a gente não tem isso. Então, enfim, a questão do ensino de filosofia em particular, não é? No sentido de afetar culturalmente, sim, a gente tem. Professor Suzano, o senhor trabalha ainda muito com jovens, né? Sempre. Hoje o amigo também trabalha com ensino médio ou só na faculdade? Não, agora eu estou trabalhando com a formação de professores e professoras. Sim, né? sim. Então agora eu não estou em sala de aula com jovens, né? No sentido dos jovens do ensino médio. Mas o senhor já trabalhou, né? Com essa turma do ensino médio, já né? há muito tempo, sim. Pronto. Aí é o seguinte, como nós temos uma abrangência muito grande, a gente traz o público da faculdade, traz o público também do ensino médio e até no fundamental. Quando o senhor se deparava com aquele aluno, tem vários tipos do aluno que vai para a aula de filosofia, principalmente aqueles que têm o primeiro contato. Tem aqueles que pensam que a filosofia é uma coisa muito abstrata, uma coisa muito distante, é uma coisa só para intelectual, que ele não vai chegar naquilo ali, não é o mundo dele. Por outro lado, tem aquele que chega se perguntando para que serve filosofia, né? E tem aquele que vai se deslumbrar e até, quem sabe, seguir o caminho. Quais os tratamentos que o senhor dava para esses três tipos de aluno, professor? Interessante, viu? Essa tipologia aí, viu? Porque
essa tipologia, esses 3 tipos que você falou, às vezes aparecia na mesma sala, às vezes aparecia um em cada sala, e vou lhe dizer, às vezes estava no mesmo aluno e na mesma aluna. Ou seja, ela começava muito displicente, muito desinteressada, né? Depois já passava a um certo grau eu acho que isso aí tem a ver com minha vida, e olha, depois você se surpreende em saber que ela fez para filosofia. Puxa vida, muito então, legal. Assim, claro, Marcelo, isso que você disse é uma coisa muito interessante, porque, veja, os livros didáticos, né, e eu acho muito importante o livro didático no ensino de filosofia na educação básica, claro, não é a única referência, mas você tem um programa nacional do livro didático que entrega gratuitamente, enfim, e está lá já, de algum modo, organizado a história da filosofia. Quer dizer, qual é a primeira unidade, né, o primeiro dia, a primeira semana de aula, não é, nos livros didáticos? Geralmente é isso mesmo. Começa assim, com essa pergunta, né? O que é filosofia? Não é? Para que serve isso? Não é? Porque é curioso, né? Porque, veja, parece que talvez, né? Eu não tenho a experiência das outras ciências, dos outros saberes, né? Mas parece que essa disciplina é danada, porque ela tem que justificar, não é? Por que é que ela está ali? É verdade, é verdade. E agora, isso que às vezes é uma desvantagem para o professor, para a professora de filosofia, às vezes vira uma vantagem muito grande, porque convencendo do ponto de vista da razão mesmo, né? Não é no sentido da malícia. Não é vender o produto, é usar o raciocínio mesmo, né? Porque você convencendo o aluno e a aluna, né? O jovem, a jovem, ele entendendo a justificativa, né, daquela disciplina, não é? E a importância dela para a sua vida e tudo mais, pronto, você ganhou o cliente, né, para uma fidelidade muito, muito longa, não é? E eu acho isso uma vantagem da filosofia em relação a outras disciplinas. Tem outra coisa que é interessante, professor Suzano, todos os colegas da área acabam reclamando de certa forma, a filosofia é muito ampla, mas o quadro de disciplinas, a carga horária, acaba permitindo somente uma aula semanal, pelo menos no ensino médio, de filosofia. E, logicamente, é um tempo muito curto, mas o senhor que também tem uma abrangência de uma forma mais completa, do ensino médio principalmente, como realizar essa equação? Teria como colocar mais tempo para a filosofia ou as outras realmente acabam engolindo e não tem como, professor? Boa pergunta também, Marcelo. Olha, o bate-papo aqui tá maravilhoso. Veja só. Veja, eu entendo e até às vezes estimulo bastante na formação docente, né? Que o professor e a professora de filosofia deve assumir um protagonismo na escola, claro, se colocando, entre outros, não é? A fazer projetos, a fazer a tal da interdisciplinaridade. Não é? Então, veja, se você faz um projeto com um outro professor, uma outra professora, veja, toda terceira quinta-feira de novembro, a Unesco comemora o Dia Internacional da Filosofia. Então, a primeira coisa que eu fazia lá na escola, e recomendo, né, que os professores e as professoras de filosofia quiserem fazer, é o seguinte: já coloca no calendário da escola. Olha, terceira quinta-feira de novembro, o dia todo é filosofia na veia. Né? E aí faz o quê? Faz uma peça de teatro. Entendeu? Maquiavel escreveu peça de teatro, entendeu? Então, faz uma peça, faz uma atividade com o segundo ano para produzirem vídeos. Aí depois você faz o quê? Você faz uma amostra. Né? Uma amostra com os 30, 50, videozinho de 5 minutos, não precisa fazer coisa
muito sofisticada, não. Sim, Não é? Produz, faz fanzine, não é? Faz meme, não é? Sim. Claro, eu estou dizendo tudo isso no sentido de quê? Não é? No sentido de incorporar a filosofia, não é, ao cotidiano escolar. Eu não estou... alguns dirão, né? Você quer rebaixar conceitos rigorosos da filosofia. Não. Mesmo com uma carga horária baixa de 1 hora semanal ou alguma coisa parecida, você pode tirar aí 1/3, né, para aulas expositivas, claro, para fazer pesquisa no texto filosófico e tudo mais. Sim. Agora, o restante dá essa vida, porque escola é vida. Se você o jovem está lá, se você não trabalhar com vida numa escola, fica uma coisa muito antifilosófica. Professor Suzano, o que é que preenche a sua mente hoje, se bem que preencher a mente de um filósofo é complicado, é uma elasticidade incrível nos neurônios. Professor, o que é que mexe a sua mente nesse instante em termos de pesquisa, de escrever? O que é que lhe chama a atenção, Suzano? Na minha prática hoje? Sim. Ah, tá. Sim. Não, tem um grupo de estudos, né, lá na Federal, lá, que a gente faz estudos e práticas de ensino de filosofia, não é? Sim. E a gente está lá estudando os documentos, não é? Os documentos da normativa antiga, documentos atuais, vamos ver um texto sobre a relação da filosofia com o racismo, né? Sim. Tudo isso a gente está estudando. Particularmente, eu tenho me interessado muito sobre a relação também entre conceitos filosóficos e metáforas. Justamente pensando nisso, que no ensino de filosofia, na educação básica, não é? O ensino de o uso de metáforas pode favorecer a compreensão de alguns conceitos filosóficos. Não é? Sim, então tenho também pesquisado particularmente, né, nessa área. Material lançado, escrito, o que é que o senhor já lançou, professor? Olha, especificamente desse tema, eu estou lembrando, posso lhe dizer, por exemplo, tem dois capítulos de livros, né? Que eu tive também a oportunidade de participar. Justamente, houve um evento lá na escola que eu trabalhava na época, desse Dia Mundial da Filosofia, e após o evento, os organizadores publicaram nossas palestras, né? E um outro que foi resultado de uma reflexão que eu fiz sobre uma atividade que passei também no ensino superior e no ensino médio, que eu chamei de cartas filosóficas. Né? Foi muito interessante o resultado desse trabalho, e aí também tive a oportunidade de publicar um artigozinho falando sobre isso, né? O uso de cartas, né, como instrumento de avaliação, como ensino de filosofia, e ao mesmo tempo o uso de cartas também. No próprio texto você dá suas filosofadas lá também, né? Muito bom. Muito bom. Né? Então, tá por aí esses 2 textos, o pessoal pode achar depois para dar uma lidinha. Muito bom. No início aqui da nossa entrevista, né, eu li um trecho do seu currículo, um pequeno trecho, falando que o senhor foi membro fundador, né, membro fundador da Sociedade Hegel Brasileira. Anda estudando ainda Hegel ou o tempo não permite? Boa pergunta também. Olha, eu tive uma formação realmente bem hegeliana mesmo, né? E não abandonei não, né? Nem pretendo. Acho o Hegel um filósofo incontornável, né? Dos estudos filosóficos, e sempre tenho aproximado, né? Hegel, por exemplo, como era o método hegeliano de ensinar, né? O que Hegel pensava sobre o ensino de filosofia, a educação, a cultura, né? Então eu sempre tenho feito aproximações deste filósofo que eu estudei, não é? Os seus conceitos, e agora estou focalizando isso, né? Vendo o que Hegel pensava sobre o ensino de filosofia, educação, formação. Então eu estou aproximando algo que me acompanhou muito, né, na minha formação, junto agora com a minha pesquisa sobre ensino de filosofia. Agora eu vou espremer o amigo no canto da parede, no finalzinho da entrevista, mas é leve. Tá bom. É que eu sei que para um filósofo, você pedir para ele 5 nomes somente é extremamente complicado. Os tops, filósofos ou filósofas, acredito que Hegel já é um deles, não? Já seria um dos 5? Sim. Seria, né? Sim.
certamente. Pronto, me dê mais 4 aí para quem está escutando e está querendo entrar no mundo da filosofia também, professor. Diga, isso é brincadeira, isso é covardia, né, Marcelo? Realmente. Eu poderia usar aquela saída muito, diriam, elegante, né? Não vou citar 5 para não ofender ninguém, né? Mas não, eu vou aceitar sim o desafio. E vou fazer, e vou me aventurar mesmo nisso. Olha, então eu acho que o Aristóteles, é bom começar ali com o Aristóteles, né? Aristóteles. Isso, exatamente. Depois eu poderia colocar assim o próprio Hegel. Sim. Né? Tá certo. Acho importante a gente falar também aqui no Brasil, não é? Então, eu tenho aqui a coleção do professor Roland Corbusier, né? Então, acho que ele foi um professor dedicado, então seria interessante ler o que ele escreveu como um comentador também da cultura brasileira. Sim. Né? Atualmente tenho me interessado, ainda não comecei a leitura, né? Mas da Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez. É uma filósofa, sabe, assim, uma relação com a psicanálise, com a linguagem. Eu estou ficando muito interessado também em pensar isso. Né? E por último, aí é danado, né? Assim, né? Porque, veja, eu tenho um professor, Dermeval Saviani, né? Que é um professor que tem uma contribuição muito interessante para o ensino de filosofia. Não é? Então, assim, eu diria esses 5, mas claro, eu teria outros nomes também para mencionar, mas por uma série de características e de situações objetivas e subjetivas, eu não vou dizer. Mas esses 5 nomes, eu acho que são boas referências para quem está interessado em pensar em ensino de filosofia também. Né? Meu querido professor Suzano Guimarães, beleza de entrevista, muito obrigado por esse papo tão legal e até uma próxima oportunidade, professor. Marcelo, muito agradecido pelo convite, parabéns ao programa, não é? Cumprir a função social, né? Cumprir essa missão de debater assuntos relevantes para a sociedade. Parabéns ao programa e agradeço o convite. Tudo de bom. O espaço é nosso. Grande abraço, professor. Tchau. Suzano, um abraço. Professor, doutor em filosofia, Suzano de Aquino Guimarães, professor da Universidade Federal de Pernambuco, conversou com a gente e trouxe o ensino da filosofia como tema.